E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje é dia 28 de março de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, hoje uma alta de 1,49%, terceiro dia de alta consecutivo. Vocês veem aqui que nesse ponto apontou para cima, fundo desse canal, esse canal bem maior, né, que vem lá de... Esse daqui vem de primeiro toque setembro de 2021, então é um canal já um pouco mais antigo, né? Então vocês veem o preço fazendo esse movimento aqui nele. E agora tocou aqui no fundo dele, o estocástico apontou para cima. O índice tem respirado mais um pouco. Nesse ponto aqui, 101.400, uma resistência aqui está superando. Talvez faça um movimento um pouco mais assim, um pouco mais lateral para tentar romper essa outra resistência aqui em cima do 103.600. Então aqui era suporte importante, se torna resistência. Da mesma forma que o 103.600 era suporte importante, se torna resistência agora. Então provavelmente o preço fique um pouco lateral aqui entre esses dois pontos, tá? Espera aí os próximos dias. Ibov, terceiro dia de alta também, fechou em alta hoje de 1,52%. Está superando aqui essa resistência dos 100.600, superou um pouco hoje. Talvez faça um movimento semelhante ao índice futuro, segure aqui nessa resistência dos 102.800 e fique um pouco lateral até que haja o rompimento, tá? Então, acredito que esse seja o movimento dos próximos dias. Quanto ao volume, o volume segue um pouco fraco, né, aqui nesse ponto, em cima aqui de uma média de 9, que está bem inclinada. Aqui, próximo a 102.800, haverá também média de 21, né? Então, provavelmente segura aqui mesmo, tá? Nesse ponto, segura um pouco. Quanto aos ativos, Neogrid que tem brigado aqui no fundo aqui desse alargamento. Por enquanto, nada aqui nesse ativo. Vocês veem aqui que o volume diminuiu bastante, né? Se comparado com esse outro período aqui, que o volume bem acima. E aqui o volume caiu bastante. O preço do ativo tem ficado aqui nesse alcance, né? Tem variado pouco aqui. Acho que chegou na mínima aqui no 1,2, estopou aquele trap que havia tido e permanece aqui nesse ponto. Nenhum sinal de compra aqui no ativo. Sequoia é um ativo que eu tenho acompanhado também. Vocês veem aqui esse candle aqui, o 58, foi um candle forte, né? Assim, um candle que engolfou outros 5. Entretanto, volume bem abaixo, um volume assim que não correspondia a este candle, né? Então, nenhum sinal por enquanto. O OBV segue bem fraco, segue bem abaixo aqui desse ponto. Tá uma divergência aqui de queda em relação ao OBV e o preço do ativo. Preço para cima, OBV bem abaixo. Então, provavelmente venha testar aqui o fundo desse alargamento. Próximo ativo é Eneva 3. Esse ativo tem uma divergência bem gritante aqui no OBV. Então vocês veem o preço do ativo lá embaixo, o OBV bem acima. E, apesar disso, nenhum sinal de compra nele por enquanto. Vocês veem aqui o volume aqui do ativo bem fraco também. Então aqui é interessante aguardar algum tipo de sinal, né? Algum tipo de entrada. Então seria interessante que fizesse uma puxada, deixasse aqui uma meia 1.8 ou um Joy de Napoli para ir uma entrada mais precisa, né? Mais objetiva. Então, por enquanto, nada em Eneva. Outro ativo seria Move3, dentro aqui dessa consolidação. Então, vocês veem aqui que o volume caiu bastante nos últimos dias, principalmente em comparação a esse período aqui, cerca de 8 dias em que o volume aumentou muito. Chegou aqui no topo da consolidação, o volume caiu. Por enquanto aqui, entrar operando aqui é bem complicado. Se você entra comprando esperando que faça o rompimento, que vocês veem já uma resistência aqui em cima, né? 10% acima de ter uma resistência, correndo o risco de que desça ali 14% até que faça algum outro tipo de entrada. Então, nesse ponto aqui não é interessante. O melhor ponto para buscar entrada é aqui no fundo, que próximo a esse candle 45, já tem até alarme aqui posicionado. Esse daqui é o melhor ponto, até por conta desses candles aqui. Esses candles vocês veem que esse daqui principalmente
45 teve um volume bem alto, né, bem acima. Então aqui provavelmente seja um ponto em que os compradores defenderão o preço aqui do ativo, junto já com esse suporte, né, anterior aqui. Então, compra interessante mesmo, só aqui no fundo. Já o 3, comentei que estava no fundo aqui de uma consolidação. Vocês veem o estocástico apontou para cima. Então, um tipo de entrada com um risco-retorno bem interessante, que vocês colocariam em jogo cerca de 4%, né? 4,62%, buscando aqui um ganho de 17%. Então, praticamente 4 vezes, né, o risco-retorno. Então, bem interessante esse ativo. Vocês veem o OBV, há uma divergência também no OBV. Olhando aqui, o IFR já não está tão interessante, mas há uma divergência bacana no OBV. E o volume tem aumentado aqui nos últimos dias. Última semana que o volume tem aumentado bacana. Então, um ativo que traz um risco-retorno interessante. CVC é um ativo que está próximo aqui dessa zona de força, né? Então, vocês veem aqui que foi um candle. Esse daqui subiu 14% no dia. Então, uma puxada bem forte, 17%. Chegou a estar puxando no dia. Volume bem mais alto. Então, aqui é um ponto em que há um suporte importante. As pessoas que fizeram este candle aqui, fizeram esse movimento, aqui seguram a entrada delas, justamente nesse ponto. Então, aqui, pelo um tempo gráfico menor, pelos 60 minutos, aqui ativou um trap. Então, bem aqui, vocês veem que nesse ponto chegou a ativar. Não andou muito, que ativou. Não andou muito depois disso, mas é um ativo que pode deixar ainda um setup de entrada. Por aqui seria interessante observar um Joy de Napoli, caso de fato venha acontecer, né? Porque vocês veem aqui que essa média de 3 aqui tem sido difícil de ser ultrapassada, que é 7 dias aqui abaixo dela. Então, nenhum tipo de entrada por enquanto. Local Web, LWSA3, é um ativo também que eu estava esperando esse movimento, que fizesse algo assim. Entretanto, continua perdendo, continua caindo. Interessante agora é aguardar algum tipo de entrada aqui nos próximos 4,41. Seria próximo a esse início aqui de movimento. Se eu deixasse um trap aqui seria bem interessante. E há aqui nesse ativo essa divergência no BV, o BV forte, enquanto o ativo aqui praticamente no preço anterior, né? Então, tanto o ABV quanto o IFR mostram força aqui, mostram uma divergência. Esse aqui é um ativo que eu tenho monitorado um pouco mais de perto. Outro ativo seria grupo Soma 3, deixou um trap aqui nesse ponto, tentou perder essa mínima, houve aqui a superação, alvo 2 vezes para cima deste candle, e vocês veem aqui o risco-retorno bem favorável, né? Então, 5%, você buscando, vou fazer aqui a projeção, buscando aqui os 8,95, então uma entrada bem bacana, bem interessante, já andou nesse trade, então agora aguardar algum outro tipo de entrada, ver se pelo semanal deixa algum tipo de sinal, mas aqui havia um trap ativado nesse ativo. E por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.